Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês um texto muito conhecido. Está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Eu acho que o texto deve estar na tela, salvo melhor juízo. Eu estou lendo a versão ARA, a revista atualizada, e esse texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema Não desanime, Jesus está no controle. Bom, à guisa de introdução, eu quero fazer 4 afirmações. A primeira delas é que as tempestades existem e elas são inevitáveis. Elas chegam, e chegam para todos, para ricos, pobres, grandes, pequenos, homens, mulheres, jovens e velhos. Chegam para você e para mim. A vida não se desenrola numa estufa. Nós não pisamos tapetes aveludados. Nós não estamos num jardim grinaldado de flores. Vivemos num mundo de dor, de lágrimas, de sofrimento. Esta pandemia provou isso. Pessoas foram atingidas, pessoas morreram, as mais pobres, as mais ricas. O apartamento mais alto, ou a casa mais blindada, não deteve a seta da morte. Um dos fatos mais curiosos nessa pandemia foi que um dos maiores banqueiros do mundo morreu de Covid, e a filha disse algo inusitado. Ela disse que foi mais dramático, é que meu pai, dono de um grande império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. As tempestades são inevitáveis. Segundo lugar, segunda afirmação, é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio. Chegam quando você não está esperando. E às vezes botam a sua vida de ponta cabeça. Arrombam a porta. Machucam você, ferem você, transtornam você. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma situação que você jamais imaginou passar na vida, mas está passando. E as coisas aconteceram de um dia para a noite, sem que você esperasse. Mas a terceira afirmação que eu quero fazer é que as tempestades são também, e muitas vezes, inadministráveis. Às vezes elas fogem do nosso controle. As rédeas saem das nossas mãos. Você não controla, você não dirige a situação. Como aquele barco dos discípulos,
sovado pela fúria das águas, rodopiando no meio do mar. Não adiantava tentar governar o barco, ele estava à deriva. Como estava à deriva aquele navio que conduzia Paulo para Roma. Eles largaram o leme. O vento era contrário. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós enfrentamos tempestades que nós não controlamos. Aquela situação tão doméstica, de repente fica estranha. Aquela pessoa tão amável, de repente fica completamente estranha. E você não administra mais. E você não controla mais. Talvez nós pudéssemos ilustrar isso com a própria geografia onde ocorreu este episódio. Acho que todos vocês sabem que o Mar da Galileia não é um mar, é um lago de águas doces, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. O Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Ele é encurralado pelas montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ali acontece um fato inusitado, muito curioso. É que às vezes, repentinamente, surge uma tempestade de vento, sol a pino, dia claro, sem uma nuvem no céu. E esse fenômeno acontece porque a montanha mais alta de Israel é o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo praticamente o ano todo. De repente, os ventos gelados descem dessa montanha, e encurralado pelas montanhas, batem na superfície do lago e começa subitamente uma tempestade. Provavelmente foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Quando eles saem, o mar está calmo, não há nenhuma evidência ou sintoma de tempestade. E enquanto navegavam, a tempestade chegou. Às vezes é assim, você sai de casa num dia comum, para ir trabalhar, para levar os filhos na escola, e um fato acontece que muda a sua vida, muda a sua história. Sabe por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis e às vezes são inadministráveis. Mas a quarta afirmação que eu faço à guisa de introdução, louvado seja Deus, é que as tempestades são também pedagógicas. Nós cremos nessa verdade, que Deus é soberano, que Deus não é pego de surpresa, que Deus não está lá no céu esfregando as mãos em apuro, sem saber o que fazer. Nenhuma folha cai de uma árvore no outono sem que Ele saiba, sem que Ele permita. Então, você nunca estará enfrentando uma situação, por mais adversa que seja, que Deus não saiba, que Deus não esteja no controle e que Deus não tem um propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Se Ele está permitindo você passar por uma luta, por uma prova, por um vale, por uma tempestade, é porque Ele está trabalhando em você e para você. O propósito de Deus é bom. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus nos prova para nos aprovar. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Dito isto, à guisa de introdução, vamos olhar o texto. O contexto, eu queria que todos ficassem com a Bíblia aberta comigo nesta passagem, por favor, ou ligar o seu smartphone no texto bíblico. Eu preciso que você me acompanhe à luz desse texto. O contexto, então, é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você já deu aula ou já pregou o tempo todo, num dia todo, no final do dia você está exausto, cansado. Então, quando termina essa tarefa pedagógica de Jesus, ele diz o seguinte para os seus discípulos: passemos para outra margem. E diz a Bíblia que ele vai lá para trás do barco, pega um travesseiro, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem, estava cansado e dormiu. É nesse ínterim que surge a tempestade. E eu fico até imaginando que os discípulos devem ter conversado assim: vamos deixar o mestre descansar. Esse assunto é com a gente. Nós já passamos por várias situações iguais, nós sabemos resolver isso.
vamos controlar a situação, deixa o mestre descansar. Mas na medida que o tempo passava, o vento ficava mais forte, as ondas ficavam mais contrárias, o barco era açoitado com fúria mais violenta, rodopiando no meio do mar, a ponto deles não controlarem mais. Então diz o texto, que eles chegam para Jesus apavorados, despertam Jesus e dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? Não vais fazer nada? Não estás vendo o perigo? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e se dirige a eles assim: por que vocês estão com medo? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos então se entreolham, pasmos diante da majestade e do grande milagre que Jesus acabava de operar, que o mar se acalmou, como uma fera que recua e silencia. E eles perguntaram uns aos outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, todo esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no versículo de número 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus aos discípulos, está aí no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos conversar com vocês a partir de agora. Então vamos ver a primeira pergunta: Mestre, não te importas que pereçamos? Ô irmãos, essa pergunta tem um tom de censura. Esta é a pergunta da dor, da angústia, do desespero. Da hora que você está, talvez no fundo do poço. Na hora mais dolorosa da sua vida. Porque a sensação que você e eu temos na hora que a gente está passando um aperto muito grande, uma angústia muito grande, uma dor muito grande, uma aflição muito grande, cadê Deus? Por que Ele não resolveu isso? Por que essa situação está desse jeito? Por que eu perdi o controle? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Agora, preste atenção comigo que eles não só perguntam, eles perguntam e censuram ao mesmo tempo. Mestre, não te importas? Não estás vendo? Não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? Não estás vendo o nosso perigo? Nós estamos indo a pique, estamos indo a um naufrágio, estamos prestes a morrer, a morte está mostrando para nós sua carranca e vais continuar aí? Agora a pergunta é: por que eles estão tão apavorados e censurando Jesus? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, não está bem resolvido na cabeça deles o fato de Jesus ter dado uma ordem para eles: passemos para outra margem. E eles estariam enfrentando uma tempestade. Irmãos, é fácil entender a tempestade que Deus mandou atrás do Jonas. Fácil. Ele estava indo na direção contrária, desobedecendo. Então, Deus manda a tempestade atrás dele para botá-lo de volta no caminho. Notinha de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade, viu? Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Agora, como eu vou entender que eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer e a tempestade vem atrás de mim? Lembra aquele cântico que a gente cantava desde criancinha? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só que Jesus estava no barco com eles e o negócio não estava bem nada.
Tempestade. Você pergunta, meu Deus, eu sou crente, sou dizimista, vou nas vigílias de oração, santifica a minha vida, leva o Senhor a sério, estou passando essa encrenca toda, essa luta toda, esse drama todo, a tempestade atrás de mim. Não está bem resolvido na cabeça deles isso não, e nem na sua, e nem na minha às vezes. E então a nossa pergunta é essa: mestre, não te importas? Mas eles estão enfrentando um segundo problema. E a urgência do problema, a gravidade do problema, com a demora de Jesus agir. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está nem falando e nem agindo. E tem hora que a gente tem urgência. Tem hora que o calo aperta. Tem hora que a dor pulsa e lateja no nosso peito. Tem hora que você clama, você chora, você sangra e o socorro não vem. Isso é um drama, irmãos. Eu vou lhes dizer que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu acho que o maior drama de Marta, lá em Betânia, foi o fato de ela esperar Jesus, ter a convicção de que Jesus chegaria, e o Lázaro morre, e o Lázaro é sepultado, e Jesus não chega. Quando Jesus chegou, 4 dias depois que ele estava sepultado, olha, vai ao encontro de Jesus, ela nem diz shalom, ela diz: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, só chegou tarde, não adianta mais. Aí Jesus: ô Marta, o teu irmão há de ressurgir. Porque quando ela disse isso, ela conjugou o verbo no passado. Se tu estivesses aqui. Aí Jesus: ele vai ressurgir, Marta. Eu sei, eu sou crente, eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou no controle hoje, eu sou o Deus de agora. Eu vou fazer um milagre hoje. A coisa vai mudar hoje. Eu não sei se você está fazendo essa pergunta em tom de censura para Jesus nessa noite, mas talvez você está passando uma grande angústia, e você está perguntando: mestre, não te importas? Bom, diz o texto que Jesus então se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. A cena que eu vejo é de uma fera selvagem que o domador chega com autoridade: calma, quieta. E o mar se encolheu, e o vento se recolheu, e houve grande bonança. Aí Jesus vai para a segunda pergunta do texto e pergunta assim para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora, me permita a pergunta: se você estivesse lá, na mesma circunstância, você estaria com medo? Hoje, gente, já está de noite. É um navio não é navio de turista não, é um barquinho. E o barquinho está moendo assim, sendo moído, rodopiando. O mar está quase engolindo o barco. Eles estão vendo a morte, mostrando a carranca para eles. Você estaria com medo? Eu estava falando agora há pouco com o pastor Silmar, que eu só fiz um cruzeiro na vida com um navio grande, só um. Já fiz vários cruzeiros com navio pequeno, mas um grande foi um só. Saiu de Santos, foi lá para o interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Nunca mais. Meus irmãos, foi horroroso. Ondas de 4 metros, 5 metros. Ô, gente, quase todo mundo ficou nauseado. Eu lembro que a gente ia jantar e voltava escorando nas paredes, vomitando pelo corredor fora. Quando saímos do rio, eu sabia que tinha 8 horas pela frente, eu fiz uma oração, falei: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro. Se você quiser me dar um presente assim, o navio mais chique do mundo, falou: está tudo de graça, vai de graça, eu agradeço, não vou não. Agora, se eu passei medo e terror num navio, imagina um barquinho.
Agora, a pergunta é, por que eles deveriam ter fé e não medo? Eu vou lhes dar 4 razões, usando um recurso mnemônico para você memorizar melhor. As 4 razões começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o verso 35. Jesus diz assim, passemos para outra margem. Eu pergunto a vocês, se Jesus disse, passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, é claro. Então, vou lhe dizer uma frase, gostaria que você memorizasse essa frase. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das promessas de Jesus cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pronto. Se você tem uma promessa, não duvide, creia. Sabe por que a gente tem medo, irmãos? Porque a gente duvida. Que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco. Eu disse que não estava tudo bem, mas quando não está tudo bem, para você, está sob o controle de Jesus. Você perdeu o controle, ele, Jesus, não. Você não está mais no leme dirigindo, Jesus está. Você não sabe o que fazer, Jesus sabe. Você não sabe o final da linha, ele sabe. Ele está no controle. O Senhor Jesus prometeu para você e para mim assim, eis que eu estou, eu não diz eis que eu estarei não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se no monte, não importa se no vale, não importa se na riqueza, não importa se na pobreza, não importa se na saúde, não importa se na doença, não se importa que quando é dia de aniversário ou quando é dia do luto, o Senhor nunca vai abandonar você. Ele está do seu lado, Ele está presente com você. Você precisa ter medo, você precisa ter fé. Terceiro, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco mesmo? Dormindo. Deixa eu fazer outra pergunta. Jesus sabia que a tempestade viria? É claro, é óbvio que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então preste atenção, paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Do controle de Deus. Ô irmãos, isso traz descanso para o coração. Isso traz libertação do medo. Eu não estou no controle. Você não está no controle. Deus está. Jesus está. Então acalme seu coração. Acalme seu coração. Descanse. Lá fora a tempestade está convulsiva. Mas a tempestade não está fora do controle de Deus. Ele se assenta sobre a tempestade. Ele tem o domínio da tempestade. Ele caminha no meio da tempestade. Ele tem acesso à sua vida no meio da tempestade. Mas em quarto lugar, eles deviam ter fé e não medo por uma quarta razão. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Curiosamente, Marcos reúne ao redor desta passagem outros fatos que destacam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Nessa passagem, Jesus tem poder sobre as leis e as forças da natureza. O vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Ele é o Criador. A criatura não desafia o Criador. A criatura não é maior que o Criador. Aquele barco não podia afundar porque Jesus é o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do universo. Ele não podia ser derrotado pela sua própria criatura. Então não há nenhum elemento da natureza que pode derrotar você se o Senhor Jesus está com você.
Segunda passagem, se você perceber comigo na leitura, logo que Jesus desembarca, ele desembarca do lado oriental do lago. Ele desembarca na região chamada Decápolis, eram 10 cidades gentílicas. É um despenhadeiro, e tinha um cemitério. E estava de noite. E a coisa que você nunca espere e não quer ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. Até gente grande corre. E diz a Bíblia que Jesus faz essa viagem depois de uma tempestade, para um despenhadeiro, para um lugar gentílico, para dentro de um cemitério, porque lá tem um homem, diz a Bíblia, furioso, violento, gritando de noite e de dia, nu, ferindo-se com pedras, tomado por uma legião de demônios. Legião é uma corporação romana mais temida do exército romano, são 6.000 soldados, flecheiros, guerreiros, era onde passavam legião, tudo se destruía. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. E quando Jesus chega ali, aquele homem corre, se prostra, e Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque somos muitos. E diz a Bíblia que Jesus vai para lá exatamente para libertar, para curar, para salvar um homem enjeitado da família, da sociedade, foragido da justiça, porque não tem algema que segure esse homem. Sabe por quê, irmãos? É porque Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas logo que Jesus desembarca agora do lado ocidental do lago, na região de Cafarnaum, onde ele morava, chega o chefe da sinagoga, tem uma multidão atrás de Jesus, e Jairo, chefe da sinagoga, tem uma filha única, de 12 anos, à beira da morte. Ele chega a Jesus e diz, Senhor, vão comigo lá em casa, vai comigo lá em casa, a minha filha única está à beira da morte, vai, impõe as mãos sobre ela para ela ser curada. E Jesus está indo com Jairo para a casa dele, quando uma mulher anônima, sofrendo há 12 anos uma hemorragia grave, crônica, aquela mulher gastara todo o seu dinheiro com os médicos sem encontrar qualquer resultado no tratamento. E esta mulher pensou, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei livre do meu mal. E ela furtivamente, porque ela não podia se apresentar, porque ela era impura, ela não podia nem estar ali no meio das pessoas, tudo que ela botasse a mão ficava impura. Ela toca na orla das vestes de Jesus. E a sua enfermidade é curada na hora. A hemorragia é estancada na hora. E de Jesus saiu virtude. Sabe por quê? Porque Jesus não só tem poder sobre a natureza, não só tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. A sua causa pode estar perdida, os médicos podem ter dado a sentença, a ciência pode ter jogado a toalha, se Jesus quiser, Ele cura, Ele levanta, Ele tem todo o poder sobre as enfermidades. Enquanto Jesus atendia aquela mulher curada, liberta, diz a Bíblia que chegam emissários da casa de Jairo e dizem assim para ele, Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer, filha única, 12 anos. Eu fico imaginando, pastor Silmar, que o mundo caiu na cabeça do Jairo, e Jesus olha para ele, vê o seu semblante abatido e triste, e diz, Jairo, não temas, crê somente. Tem causas que para nós estão perdidas, mas quando colocadas nas mãos de Jesus, Ele diz para você hoje, nessa noite, não tenha medo não, creia somente. O Senhor reverte isso. E Jesus chega na casa de Jairo, tem um coral do desespero, do choro, e entra o sol da ressurreição. E ele põe a mão na menina e diz, Talita cumi, menina, está na hora de levantar.
E a morte tem que tirar as suas mãos geladas da menina. E a menina ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, amados, nós vamos para o verso 41, porque temos aí a última pergunta. E eu fico imaginando a cena. Depois que Jesus dá essa ordem para o mar: acalma-te, sossega. E o mar vai se acalmando, e o vento vai silenciando. E o barco começa a balançar vagarosamente, eles todos molhados, olhando uns para os outros admirados, e perguntam uns para os outros assim: mas quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que pergunta emblemática. Quem é este? E hoje nós poderíamos responder esta pergunta, dizendo: este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, no conselho eterno, planejou o universo e a sua própria vida. Este é aquele que no princípio criou os céus e a terra, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e as invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, salvou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Ora, este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela Arca da Aliança. Este foi aquele que foi simbolizado pelo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pela nuvem que conduziu o povo de dia, pela coluna de fogo que conduziu o povo de noite. Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios que eram feitos no templo. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Ora, este é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Quem é este? Este é a brilhante estrela da manhã, este é o sol da justiça, este é o amado da nossa alma, este é o Senhor, este é o Messias, este é o Salvador. Quem é este? Ora, este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Ora, este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é o noivo da igreja, este é a nossa esperança, é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa justiça, é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom, o grande e o supremo pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira.
Quem é este? Este é o amado da nossa alma. Este é aquele que por amor de nós se fez carne. Este é aquele que por amor de nós sangrou e chorou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que por amor de nós foi surrado e foi espancado no pretório romano. Este é aquele que por amor de nós carregou aquela cruz maldita pelas ruas apinhadas e cheias de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Quem é este? Este é aquele que foi pregado na cruz, suspenso entre a terra e os céus, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a sua e para a minha salvação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, matou a morte com a sua morte e ressuscitou vitoriosamente, inaugurando a imortalidade. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu em glória. Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que está sentado no trono como nosso supremo sumo sacerdote, como nosso advogado justo. Quem é este? Este é o Rei dos Reis. Este é o Senhor dos Senhores. Este é aquele que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o amado da igreja. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Quem é este? Este é o amado do nosso coração, com quem nós estaremos, com quem reinaremos, a quem veremos face a face, e com ele estaremos pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que diz para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele rendemos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.